Gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que o Tribunal Superior Eleitoral pode deixar ele inelegível. Bolsonaro fez, inclusive, essa declaração durante um evento com brasileiros nos Estados Unidos. Ele comentou os desdobramentos da investigação do TSE e citou a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no mês de julho do ano passado. Durante o período de campanha, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral. Ainda neste evento nos Estados Unidos, Bolsonaro respondeu perguntas da plateia, afirmou que só será preso se acontecer algum tipo de arbitrariedade e ainda disse que pretende voltar ao Brasil no fim deste mês de março. Tá aí, Bissoli, a fala de Jair Bolsonaro. Meu ponto é o seguinte, já há algum tipo de embasamento jurídico para uma prisão de Bolsonaro? Olha, eu diria que essa fala dele me mostra que algo que era uma suspeita em Brasília nos últimos meses praticamente se confirma. Há tempo se falava de um possível acordo não oficial entre os personagens envolvidos e o presidente Bolsonaro para ele não ser preso, ele admitiria sem muita discussão a sua inelegibilidade. Porque a prisão era algo que muitos pensavam e defendiam. E aí, cada hora vinha surgindo um elemento novo para isso e o maior deles é tentá-lo vincular aos atos do dia 8 de janeiro para que ela pudesse ocorrer. Com o andar das coisas, e a gente percebia que isso ocorria nos bastidores, falavam, não, vão tentar buscar um acordo com o ex-presidente. Se ele entender que a inelegibilidade é um caminho para que ele não volte a disputar as eleições em 2026, sem ficar fazendo muito barulho disso, a não ser o barulho que ele já faz das coisas que ele faz, a gente pode evitar a prisão. Então, essa fala dele, para mim, tendo em vista tudo que eu tenho escutado em Brasília nas últimas semanas, eu diria, é ele anunciando que houve nos bastidores um acordo. Ele admite a inelegibilidade e fala que seria preso só por uma arbitrariedade. Por quê? E ele tem razão. Porque agora os processos dele descem para a primeira instância, não são mais de julgamento do STF. Então, ainda que haja alguma composição não oficial com as autoridades, os ministros do STF, do TSE, isso não pode ser necessariamente cumprido por um juiz de primeira instância que pode vir dar uma prisão arbitrária para ele. Ô, Janaína, você acha que esse que é o caminho do Bolsonaro? Eu não consigo ver elementos, jurídicos por hora com que é público, nem para a prisão do ex-presidente e nem para ele ser declarado inelegível. Nada? Eu não vejo. Todas as ações você não vê Eu não vejo. O único caso que, a depender do desenrolar, pode trazer problemas para o presidente, a meu sentir, com fundamento, é esse caso das joias. Mas que não tem nenhum impacto na eleição. Então, o caso das joias, num primeiro momento, não implicariam uma inelegibilidade nessas ações que estão no TSE. Das joias, eu queria saber do shake. Só um detalhe, essa é a grande verdade. Dependendo da condenação e o crime, se for de ordem tributária, gera inelegibilidade de ficha limpa. Então, poderia se ele tiver uma condenação, mas eu digo, nessas ações do TSE, que são, por exemplo, a reunião com os embaixadores. Não, mas tem uma ação no TSE que me chama a atenção. Essa eu acho que procede, que é a questão da realocação orçamentária a menos de 6 meses da eleição. Essa aí pega, eu acho. Aí o Bissoli até pode... juridicamente, essa pra mim pega. E aí eu trago outra, Paulo. Juridicamente, com base em casos concretos que a gente analisa de abuso de poder, a questão da Polícia Rodoviária Federal é algo também a ser analisado, tá? Ali tem indícios, não estou dizendo que tem provas ainda, mas indícios a serem melhor... Existe um precedente no TSE, existe um precedente no TSE, que é da absolvição por excesso de provas da chapa Dilma Temer. Depois daquele precedente que o Brasil acompanhou, foi um julgamento histórico, com um voto, assim, belíssimo do ministro Herman Benjamin. Então, depois daquele precedente, com todo respeito, eu acho muito difícil Bolsonaro ser declarado inelegível. Janaína, isso não significa que eu entenda que para o país e para a direita seria bom vê-lo candidato, tá? Então, só estou separando para tentar... São análises distintas. São análises distintas. Essa ação que eu citei no TSE, eu vou pegar um exemplo para exemplificar aqui para todos que estão nos acompanhando. Imagine o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, prefeito de São Paulo, no mês de agosto do ano que vem, que é período eleitoral aqui na cidade, e ele chega e fala o seguinte: turma, ônibus grátis para todo mundo que é paulistano aqui. Agora ninguém mais paga ônibus na cidade de São Paulo. Tarifa zero. Então, mas o Bolsonaro, com o que ele fez em âmbito orçamentário, ele abriu brecha para isso. Mas passou pelo Congresso, né? Não, mas o ponto é o seguinte. Então, a realocação... Não. O orçamento passou pelo Congresso. A realocação para benefícios sociais foi ele que canetou ali.
certo? Aquela verba destinada toda para os auxílios de taxista, Auxílio Brasil, auxílio disso, auxílio daquilo, tudo foi ele que fez. Se eu não me engano, acho que eram mais de 30 bilhões de reais só para isso. Do ponto de vista muito objetivo... O ponto é esse. Em que pese ter parte que teve discussão no Congresso, parte que foi feita por ato da presidência... Esse é um ato que, se qualquer prefeito ou governador tivesse feito, estaria cassado. Isso é inequívoco. Qualquer prefeito ou vereador que faz um benefício em ano eleitoral, da forma como foi feita, sem uma justificação, não era de pandemia, diferente daquele ano da pandemia, durante a pandemia. Não, eu vou nem entrar no benefício. Eu vou entrar no seguinte sentido. Se o TSE não se pronunciar sobre isso, eu estou pegando o Ricardo Nunes aqui como um exemplo X. Vocês podem pegar qualquer prefeito, qualquer governador. O Ricardo Nunes pode, em agosto do ano que vem, chegar e falar: é tarifa zero para ônibus aqui na cidade de São Paulo, e ele vai desequilibrar a eleição na cidade. Isso eu não tenho dúvida, porque qualquer um que está sentado na cadeira, que chega e fala: ninguém mais paga ônibus, isso desequilibra o resultado eleitoral, ou não? O que vocês acham? É a chamada conduta vedada. Claramente a conduta vedada. Agora sim, não sei o que vai ser em termos aí jurídicos, eu não vejo mesmo elementos suficientes diante dos precedentes. Não significa que não haveria uma discussão. Só falando em precedentes, o que se discute é o precedente da teoria do domínio do fato, que já foi usado na ação penal 470, em outros casos que a gente viu, e que agora diriam, não, os atos do dia 8, não que eu concorde, não estou dizendo que eu concordo, mas como ele tinha toda a gestão disso, ele tinha o conhecimento de que estava sendo feito nas redes, teoria do domínio do fato. Ele, enquanto chefe de Estado, chefe de governo, ajudou a incentivar para que isso ocorresse, tendo poder para ter desestimulado. Não, veja, eu venho defendendo que essas pessoas que criaram esse discurso, e defendi isso na época, Daniel deve ser testemunha das vezes que eu subi na tribuna e pedi, pelo amor de Deus, para os então candidatos a deputado federal, ou já eleitos, né, pedirem para aquelas pessoas irem para suas casas. Eu critiquei os discursos do presidente e de seus apoiadores no momento em que aconteciam, criando essa ilação de que as Forças Armadas poderiam fazer alguma coisa, de que o presidente Lula não subiria a rampa. Então, nesse aspecto, eu concordo, mas eu não vejo como, a não ser que haja uma ordem, que haja um liame, eu não vejo como responsabilizar criminalmente. E você não acha que a prisão do Anderson Torres está sendo usada como uma espécie de espera de delação, para ele dizer que aquela minuta foi a pedido do Bolsonaro com conhecimento dele? A prisão me parece, digo que respeitosamente excessiva, até me assustei com a prisão. Agora, o documento não é um irrelevante jurídico, porque eu li o documento. Sim. O documento é detalhado, o documento é bem escrito. Tem planejamento. Então, não é um irrelevante jurídico, né? Diferente de um papel de pão. Mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar assim, não, agora é interessante tirá-lo da eleição. Eu entendo, já falei isso e falo. Se o presidente Bolsonaro for o candidato em 26, a esquerda vai seguir no poder. Né? Vai seguir. Agora, por isso você quer que o homem seja condenado? Eu não acho certo, entendeu? Do ponto de vista psicológico.